Resolvemos falar sobre a parábola do filho pródigo, porque entendemos que ali existem diversos ensinamentos. E, naturalmente, o que a gente vai fazer aqui hoje, ou pretende fazer, é simplesmente uma leitura direcionada num certo sentido para enxergar fatos e situações que estão narrados ali na parábola e que muitas vezes nós passamos de maneira rápida e não nos atentamos para isso. Para isso, no início, eu vou pedir permissão para vocês, porque eu reproduzi aqui o trecho da parábola. Ele é rápido, ele só tem 2 horas de duração, esse trecho, né? Eu sei que vai passar muito rápido, ninguém vai ter sono durante esse período. E eu estou só me adaptando aqui com o controle, mas para a gente poder ler juntos, tá bom? Então, Jesus disse o seguinte: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos meus bens que me cabe. E ele repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos os trabalhadores de meu pai têm pão e com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o pai o avistou, e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. O pai, porém, disse a seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe: que era aquilo? E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Eu acho importante fazer algumas considerações antes de nós seguirmos. Como era importante também a leitura desse trecho do Evangelho.
Quando nós pensamos em Jesus, é importante lembrarmos que Jesus era um judeu falando para judeus, né? E se hoje em dia nós temos apego a bens materiais, não sei vocês, mas eu tenho me esforçado para superar essa dificuldade, mas realmente é um esforço grande, um desapego. À época, Jesus, quando conta essa parábola, esse ensinamento para aqueles que o ouviam, causou um choque profundo. Primeiro, porque já se inicia a parábola com o filho exigindo bens. Bens, me dê a minha parte, me dê o que me cabe, né? Sem se importar nem um pouco com a condição ou a possibilidade do pai atender ou não esse seu pedido. Segundo, judeus não têm contato, judeus ortodoxos, e nessa época todos eram ortodoxos, porque por conta da ciência, o momento de desenvolvimento que se tinha ali, eles não comem carne de porco. E eles consideram os porcos animais amaldiçoados. Amaldiçoados por quê? Vamos lembrar um pouquinho do que aconteceu na história do povo judeu. Eles saíram do Egito, conseguiram ser libertados do Egito, e aí vagaram por quantos anos no deserto? 40 anos. E aí vem uma particularidade, né, em relação ao próprio Moisés ali regulamentando a vida daquele povo, que ele atuava como um líder espiritual, como um líder das questões do dia a dia, daquele grupo de pessoas que vagou por 40 anos no deserto. Só de pensar em 40 anos andando no deserto, eu já fiquei cansado, né? Imagine nós vivermos num lugar, sem ter um teto, né? Eu acho que também não tinha instalações sanitárias, não tinha um chuveiro gostoso, banheiro para poder ir. Acho que as camas não eram muito assim confortáveis, né? Abrigadas do sol, do frio, do vento, dos outros animais. Portanto, a vida desse grupamento que vagou pelo deserto era muito difícil. E Moisés era uma pessoa que controlava tanto os aspectos religiosos para conduzir aquelas pessoas, quanto os aspectos administrativos, vamos assim dizer. E a carne do porco, por uma questão de uma particularidade dela, ela não aceita ser salgada. Então, qual era o hábito das pessoas daquela época? Matava-se o animal, salgava-se a carne e ia comendo essa carne ao longo de um período, porque ela salgada não estragava, exceto a carne de porco. Então não há maldição nenhuma em relação ao animal. Mas Moisés teve que proibir as pessoas de comerem aquela carne de porco, porque a somatória de uma temperatura do deserto, com as condições sanitárias que nós tínhamos à época, mas ingerir um pedaço de carne de porco, vocês fazem ideia de qual era o resultado. Era óbito, né? Porque não tinha outra forma de ser. Por isso se proibiu. Então se convencionou ao longo de muitos e muitos anos que os judeus não se aproximavam de porcos. Judeus não criavam porcos e evitavam se relacionar, inclusive cumprimentar pessoas que criavam porcos mesmo não judeus. Ok? Tendo dito isso, vamos lembrar do que falava a parábola, né? O filho saiu para o mundo, gastou, se esbaldou, depois que acabou tudo, não bastasse ele estar em outro local, distante do pai, ele, passando fome, foi para um lugar trabalhar, e esse lugar, a intenção dele nesse lugar, era se alimentar dos alimentos ou da mesma comida que os animais iam receber. E esses animais, para os judeus, não era qualquer animal, eram porcos. Talvez, tentando aqui trazer esse cenário, eu espero ter desenhado para vocês a gravidade da situação e quão impuro perante aos olhos de um povo judeu era esse filho, né? Então, o fato, a maneira como as coisas ocorreram,
demonstra uma grave conduta, vamos dizer assim, desse filho pródigo, né? E eu não sei vocês, mas às vezes a gente tem mais simpatia ou antipatia por esse ou aquele personagem nas narrativas, né? E muitas vezes a gente se identifica mais com um ou com o outro. Mas quando a gente olha a história, a narrativa da parábola de Jesus, nós percebemos que os dois filhos, de maneiras diferentes, incorreram em atitudes e posturas que não são elogiáveis. Durante toda a parábola, só existe uma pessoa que tem a atitude equilibrada, de bom senso e correta. E essa pessoa é o Pai. O Pai é aquele que, independentemente do que ocorre, durante toda a narrativa de Jesus, ele se mantém de maneira serena e equilibrada. Nos coloquemos no lugar desse pai. Chega o nosso filho, eu nem vou falar de exigir os bens, né? Chega o nosso filho e diz assim: estou indo embora. Não quero mais saber de nada aqui. Tchau. Será que o nosso amor é tão grande para conseguir enxergar diante de uma situação como essa, que mesmo que aquilo não fosse bom, é um direito dele e talvez ele tenha que passar por aquelas dificuldades para poder valorizar aquilo que tem? Engraçado, na parábola, o pai em momento nenhum fala para o filho: não vá. Ou eu não te amo mais por conta disso. Né? A postura do pai, no momento em que o filho se aproxima e pede, e é um pedido duro, sobre todos os pontos de vista, a postura do pai é esse seu desejo? Vou buscar te atender. E também é importante depois perceber a postura do filho mais velho. Mas é interessante as ações deles em cada um dos momentos. Cada um deles teve uma ação e uma postura totalmente diferente. Nem parece com a família da gente, não é? Não é na família da gente que cada um, mesmo todos tendo sido criados pelo mesmo pai e a mesma mãe, cada um tem um jeito. Não é na família da gente que é assim, né? Não é na família da gente que as pessoas têm posturas que a gente não sabe de onde vem, nem porque agem assim. Não é na família da gente. Os espíritas, nós já superamos tudo isso, não é mesmo? Já estamos além, né? Não estamos nessa situação. Interessante. Quando Jesus contou essa parábola há mais de 2000 anos, ele já identificava naqueles que ouviam terreno fértil para que aquela semente que ele estava lançando, em forma de ensinamento, como uma história, uma alegoria, encontrasse campo para poder florescer. O amor do Pai é verdadeiro. É claro que na parábola, o Pai representa Deus nosso Pai, diante de todos nós. E quantas vezes nós estamos na iminência de tomar atitudes que não são adequadas, que não são as melhores para nós mesmos, e Deus permite. Será que porque não nos ama? Ou será porque nos ama com os olhos de um ser imortal, que ele sabe que necessita, que em dado momento vivencie aquela dificuldade, por mais que doa o coração dele? Parece criança,
Criança, quando é pequena, quando ela cisma de pôr o dedo na tomada, é terrível, né? E você distrai um segundo, quando você vai ver, ela já está com aquele dedinho fininho lá, quase colocando, e aquele desespero de correr, de pegar. Muitos pais que já passaram por isso dizem que o método mais eficaz para que a criança jamais coloque o dedo de novo lá é deixar que ela coloque uma vez, né? Porque uma vez que ela consiga colocar o dedo na tomada, das próximas vezes em que ele vê a tomada, ele vai olhar para a gente e vai fazer assim: não, não pode, não. E nem você pode se despreocupar que ele não chega mais perto para enfiar o dedo na tomada. Ele pode até tomar um choque, mas provavelmente ele vai tomar esse choque por outro motivo, de outra maneira, porque ele, na inocência dele de criança, ir lá e enfiar o dedo na tomada de novo, não vai fazer, porque ele aprendeu. Aqueles que são pais ou avós aqui, sabem quantas vezes foi pedido para que não se colocasse o dedo na tomada, né? Talvez se a gente falar que foi uma centena de vezes, foi pouco ainda. Mas depois de uma única vez que ele vivenciou a experiência, bastou, né? Deus age da mesma maneira conosco, porque nos enxerga como espíritos imortais e que teremos diversas oportunidades de reencarnar e carregar conosco o aprendizado positivo daquilo. Mas, algumas vezes, não que aconteça sempre, apesar dos alertas, apesar das orientações dos Espíritos, apesar de Jesus, de Moisés, né, ter trazido os 10 mandamentos, de Jesus ter trazido orientações, de tantos outros espíritos luminares terem passado pelo solo terreno, o que fazemos nós? Vamos lá e enfiamos o dedinho na tomada. E nós, talvez, enquanto espíritos, às vezes enfiamos o dedo na tomada mais de uma vez. Mas será que Deus quer que a gente sofra? Será? Não, né? Deus nos ama. Nos ama com uma intensidade, com uma profundidade, com uma pureza, que muitas vezes nós temos que olhar para a criança, na idade mais tenra, para poder entender o amor de Deus para conosco. Porque talvez espiritualmente nós ainda sejamos aquela criancinha que não tomou consciência de certos atos. Mas Deus sabe e nos ampara, né? Nos acompanha a todo momento. Né? Como disse a penúltima música aqui, se o mundo te faz chorar, Deus quer te ver sorrir. Que verdade, né? Mas, como os Espíritos nos explicam e nos orientaram a respeito de como devemos nos portar, de como devemos nos agir diante de determinadas situações, unindo as explicações amorosas e esclarecedoras de Jesus a um conhecimento da reencarnação, nós temos ainda a condição de aprender. Então, o que eu resolvi fazer foi tentar, através do texto da parábola, tentar achar a postura de cada um dos filhos. Tá bom? Vamos ver se o que a gente acha aqui, e quando, por favor, não precisamos falar, tá? E se a gente eventualmente, não que isso vá acontecer, mas se eventualmente a gente se identifica com algumas posturas ali de um dos filhos, porque na parábola fica muito evidente a postura de cada um, mas cada um de nós é uma mistura dos dois, né? Então vamos refletir um pouco de como foi a ação e a postura de cada um deles, tudo bem? Quando o filho pródigo virou para o pai e falou assim:
da minha parte da fazenda que me cabe, qual foi a atitude que o filho mais velho teve? Nenhuma. Será que ele percebeu que aquela ação era uma atitude boa para o irmão? Mas, aparentemente, talvez com muitos de nós, muitas vezes, não é comigo, não é problema meu, deixa a pessoa seguir. É verdade que a vida do outro diz respeito somente a ele. Temos que cuidar somente das nossas vidas, né? Mas é interessante que Jesus em nenhum momento relatou qualquer ação positiva por parte do irmão mais velho em relação à decisão do filho mais novo. Ele não relata em nenhum momento: ô irmão, não vá, reflita o que você está fazendo, pensa bem. Não, ele fica indiferente. Aí o que acontece? A mesma coisa, ele partiu para uma terra distante. Não teve ação nenhuma. Aliás, o filho mais velho, ele passa o tempo todo, na primeira parte da parábola, simplesmente desaparecido. Nós não vemos nenhuma ação dele em nenhum momento. Se ele foi consolar o pai, se ele foi lamentar com o pai a partida do filho, do outro filho, se ele sentiu falta desse irmão, mas de coração, tá, gente? De coração. Talvez até da boca para fora ele tenha feito, mas de coração, Jesus não relatou. Em outra terra, ele falou, ele foi lá e desperdiçou toda a parte dele que cabia, o filho pródigo. Também não vemos nenhuma ação por parte do filho mais velho. Passou necessidade, também, se havia possibilidade de alguma comunicação, de carta, de saber onde estava o irmão, não teve essa ação o filho mais velho. E aí, sucessivamente, nós vamos pegando aqui as ações que ele teve, né? É tão interessante que o filho mais velho se encontrava onde quando chegou o filho mais novo? Longe. E provavelmente, pelo texto que disse, fala cuidando das terras, cuidando dos bens materiais. Tanto que durante todo o texto, durante a chegada do filho pródigo, ele nem tem ciência. Ele não está a par do que está acontecendo na casa dele, né? Ah, mas é claro, se pensarmos há mais de 2000 anos atrás, sem carro, sem moto, sem Wi-Fi, né? Sem WhatsApp, já pensou? O mundo acaba sem WhatsApp hoje, né? Sem rede social, natural que se ele estivesse numa roça, e aqui eu acho que vocês não me parecem jamais ter ido para a roça, em lugar nenhum, nem a passeio, mas as roças costumam ser distantes, e quando a gente vem a pé da roça, é uma caminhada. Eu fui a passeio, graças a Deus, porque se eu mostrar minha mão aqui, vocês vão ver que eu nunca trabalhei numa enxada, né? É fácil de detectar isso. Então, o filho pródigo toma uma série de atitudes e o mais velho está indiferente. Ok? Aí chegou o filho mais novo. O que acontece? Inverteu. Na parábola, o filho pródigo, ele não toma mais nenhuma ação. Quando o filho volta do campo, não há manifestação dele. Aliás, um aspecto interessante. Quando o filho mais novo, na parábola, pergunta do filho mais velho? Nenhum momento, né? Parece uma família preocupada um com o outro, vocês não acham? Se sumiu, não sei, sei lá, só sei que estava assim, não sei onde foi parar. Vi ele esses dias, faz 2 anos que o irmão saiu de casa, vi ele esses dias, mas faz uns dias que eu não vejo, faz 2 anos que o irmão foi embora. Bom, e aí
começa as ações dos filhos na parábola. O mais velho volta do campo, pergunta aos servos o que está acontecendo, porque ele estava cuidando dos bens materiais. Olha só a atitude dele. Se revolta contra o pai. Se revolta. Na parábola, qual foi o momento em que o pai tomou qualquer atitude de punição, repreensão ao filho mais velho? Vocês lembram? Nenhuma vez. Em nenhum momento o pai faz nada. Mas aqui tem algo que não está escrito e que quase não é da natureza humana. Isso não acontece também. Eu tive que pesquisar muito no Google para encontrar isso. Quando o filho ficou, sabe-se lá por que motivo, o que ele esperava que acontecesse em relação ao ele e ao pai, em função da postura que ele tomou? Por que ele se revolta aqui? Porque provavelmente ele criou uma expectativa de que ele seria o filho, passaria a ser o filho predileto, e que o pai o amaria muito mais que o outro. O pai prometeu que se ele ficasse com ele, ele ia ser mais amado? Eu não li isso na parábola, vocês leram? O pai prometeu que ele teria uma vantagem material, dinheiro, financeira, se ele permanecesse junto dele? Não. Da mesma maneira que um pegou e falou, eu quero ir embora, o pai acatou e deixou, o outro permaneceu e o pai também acatou. Quantas vezes os nossos relacionamentos, seja entre nós como filhos em relação aos nossos pais, nós em relação aos nossos irmãos, nós em relação aos nossos cônjuges, nosso marido, nossa esposa, nós em relação aos nossos filhos, nós tomamos atitude ou ações, posturas de livre e espontânea vontade, esperando sermos reconhecidos. Não que isso aconteça muito. É raro acontecer isso. Só algumas vezes encontrei isso em livros, tá? Não aconteceu na vida real. E aí, quando a pessoa deposita aquela expectativa, aquela ideia de que é especial, de que o amor entre elas é diferente, ou de que a outra parte é diferente, o que acontece às vezes? Uma frustração. O filho mais velho aqui, apesar de não estar escrito isso na parábola, nós podemos perceber que ele faz uma cobrança indireta por ele ter ficado com o pai. Quando ele fala, você nunca me deu novilho, quando foi que o pai disse na parábola que ele não podia? Quantas vezes ele pediu novilho para o pai? Ele ficou com o pai de livre e espontânea vontade? Ele ficou com o pai por amor? Pela postura dele aqui, parece que não. Senão, ele não teria, de maneira nenhuma, se revoltado. Tanto que o pai na parábola ainda diz, meu filho, tudo que é meu é seu. O pai, naquele momento, para poder fazer com que o filho perceba o que está acontecendo, ele se direciona para aquilo que o filho mais olha para poder chamar a atenção do filho mais velho, que são os bens materiais. Ele não fala para o pai, você nem conversou comigo direito, você não me deu atenção. Ele cobra o pai somente por aspectos de questões materiais.
materiais. Não encontro isso nas nossas famílias, né? Muito difícil, muito, muito. Mas nós podemos superar isso. E nós devemos perceber que Jesus nos disse, de alguma maneira, que isso ainda é da natureza humana, de nós humanos que habitamos esse planeta. Ah, mas por que então temos que viver a síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim? É isso que o Espiritismo nos ensina? O Espiritismo nos mostra que somos seres imortais, sim, temos a possibilidade de reencarnar diversas vezes, sim, e que nós devemos e temos como objetivo tentar nos melhorar a cada dia. Ah, mas eu ainda não sou Jesus. E todos nós vamos demorar alguns milhares de anos de maneira otimista. Desculpa se eu estou dando essa notícia para vocês, eu estou falando de mim, tá? Então, como eu falo para aquele ouvido que está mais perto da minha boca, que é o meu, eu estou falando de mim. Eu digo que normalmente as pessoas que me ouvem já se encontram numa situação espiritual muito melhor que a minha, mas eu tenho como parâmetro a minha visão. Desculpa incluir vocês nessa questão. Mas nós ainda precisaremos de milhares de encarnações para começar, se nos esforçarmos, né? Porque se a gente quiser ficar paradinho lá, não, hoje não. É o primeiro trabalho do ano no centro, eu não vou. Para que eu vou? O centro vai estar lá o ano inteiro. Eu também. Ah, hoje eu não vou orar com aquela fé de verdade. Hoje eu vou dar uma oradinha de leve. Pai, estou aqui. Então tá bom. Né? Então, o cristianismo e o espiritismo, que veio trazer a essência do cristianismo à tona novamente, pede que nós tenhamos ação. Ação positiva. Ação em prol do próximo. Ação com aquele que está menos amparado. E Jesus trata isso em diversas outras parábolas. Nós precisamos agir de maneira efetiva em prol do próximo. E na parábola do filho pródigo, os filhos agiram em prol do próximo? Não. Os filhos agiram cada um à sua maneira. Um ainda se conscientizou do nível de erro que teve. E aí entra num outro aspecto que também eu acho que assim, eu nem deveria tocar, porque isso já não é pauta mais das nossas vidas, que é o orgulho. Né? O orgulho nós já superamos faz tempo, não é mesmo? Mas ele teve a humildade. Mas lembremos que para ele ter a humildade, qual era a condição dele? Ele era um judeu, que tinha perdido tudo, estava passando fome, provavelmente dormindo ao relento na fazenda, cuidando de porcos, que era algo que dava nojo nos judeus, e implorando para comer a comida de porcos. E o que estava fazendo ali? Não estavam deixando nem aquilo ele comer. Será que estava boa a situação desse filho pródigo? O que vocês acham? Ele estava tranquilo. Ele não teve um ano de 2017 na vida dele, né? Ele não teve um ano onde a gente perdeu emprego, onde a gente ganhou menos, onde ficou tudo uma bagunça. Estava fácil, né? Mas precisou ouvir tudo isso para que o filho fizesse o quê? Mudasse a atitude. Tem um pedacinho na parábola que chama muita atenção para mim, é que o pai, quando percebe que ele está a caminho, ele nem tinha chego na casa e nem na propriedade do pai. Lógico que nesse ponto de vista a gente tem que pensar mesmo em Deus, nosso Pai, que está presente em todos os locais do universo e que nos conhece como ninguém nos conhece. Mas quando o pai percebe que ele está a caminho de volta, independentemente do que tenha acontecido,
Qual é a atitude do pai? Ele, pai, sai dali onde se encontra e vai de encontro ao filho que estava cuidando de porcos. Né? Que eu saiba, para o ano 0, vocês ouviram falar que tinha ducha, sabonete, né? Que luxo, né? Dove, não é propaganda, desculpa. Aquele sabonete cheiroso, não. Como será que estava esse filho? Devia estar bonito, não devia? Chegou, ele passou no barbeiro, se cuidou, veio lindo, né? Outra questão que me chama a atenção é assim, não que a gente faça isso enquanto pais, longe disso, por favor, só vou ilustrar a situação. O pai perguntou, aonde você estava? Cadê o dinheiro? Com quem você andou? Me explica o que foi que você fez. O pai fez isso? O pai, em momento nenhum, pergunta aquilo. Mas também é interessante a forma como Jesus chama a atenção para aquilo. Quando o outro filho mais velho vem questionar ele, ele fala assim, o pai responde ao filho mais velho, meu filho, teu irmão estava morto. Vamos festejar por tudo que ele fez. Em nenhum momento o pai fala assim, então, mas agora que você gastou toda a sua parte, eu vou pegar da parte que ficou minha e vou te dar também. Ele falou isso? Não. Nós, enquanto pais, eventualmente, quando nossos filhos erram, temos a mesma postura? É engraçado que o pai da parábola, ele foi amoroso, ele foi acolhedor, mas não dá a impressão de que tudo vai ser exatamente do jeito que era antes. Ele simplesmente acolhe e fala, eu vou te receber, você vai ter o que comer, você está amparado. Tanto que ele diz para o mais velho o quê? Tudo que é meu é seu. Ele não falou nada do outro. Separando questões materiais das questões sentimentais e de obrigação em relação aos filhos. Eu já li isso diversas vezes. Tenho uma imensa dificuldade de colocar em prática. Mas quanta coisa a gente acha num trechinho tão pequeno. E a gente precisa ir repetindo para que nós nos enchamos de ânimo, de boa vontade, de atenção aos nossos pequenos passos no dia a dia, e não permitamos com que os nossos filhos repitam a prática do filho mais novo, que talvez tenha tudo, que talvez nunca dê valor aos bens materiais, e que um dia, quando se perde, quando está lá no fundo do poço, e muitas vezes envolvido com drogas e com situações muito difíceis, nós não saímos do nosso trono para ir lá acolher ele. E quando vamos, nós vamos cheios de condições. Não parece que foi assim que o pai da parábola agiu. E Jesus provavelmente deixou ela desse jeito para nós, porque ele queria que nós refletíssemos e pensássemos em cada uma das ações desses 3 das parábolas, dessas 3 principais personagens, para ver como nós atuamos. Orgulho, nós encontramos lá no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de Verdade, dizendo o seguinte, eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar quem? Os justos. Se nós olharmos para esse trechinho que está lá no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, nós iríamos glorificar quem? O filho mais velho, o filho mais novo ou o pai? O pai, porque ele foi justo, amoroso, mas justo. Aí, para falar um pouquinho mais sobre o orgulho, por quê? O filho mais velho,
teve uma postura orgulhosa. E o filho mais novo teve uma postura orgulhosa na saída, mas no seu retorno também não mostrou nenhuma afetividade com o irmão mais velho, podendo também ser entendido ali uma postura orgulhosa. A gente não faz isso, né? A pessoa não me cumprimentou, eu também não vou cumprimentar ela. Se ela quiser saber de mim, ela que vem até aqui. Vocês já devem ter visto isso em algum lugar na internet, né? Talvez nos livros de história nós encontremos posturas assim. Familiares normalmente têm posturas desse tipo. Se o Beltrano não me liga, eu também não ligo para ele. Aí às vezes a gente pergunta, mas o Beltrano te maltratou? O Beltrano não gosta de você? Você tem bronca do Beltrano? Não, mas ele não me liga. E às vezes a pessoa cuida de 7 pessoas na casa, né? E aí ainda a outra parte recrimina, mas ela nunca me liga. Acho que a pessoa não lembra nem que existe telefone, né? Com tantas tarefas no dia a dia. Mas a gente transfere a responsabilidade de demonstrar o amor do outro a uma condição. Eu só te amo se você me amar. E Jesus, quando questionado pelos fariseus, quando perguntaram para ele assim, qual é o maior mandamento, mestre? Aí Jesus disse, amar a Deus com todas as suas forças e de todo o seu coração. E o segundo, que é tão importante quanto esse, é amar ao próximo como a ti mesmo. Como a gente não dá o que não tem, como a gente não distribui o que não possui, né? Porque seria fantástico virar para vocês e falar assim, hoje eu vou dar 100 mil reais para cada um aqui. Por que eu não posso fazer isso com vocês? Porque eu simplesmente não tenho. Né? Seria bom se eu tivesse, mas eu não tenho. Mas eu estou falando de dinheiro, mas quando a gente fala de sentimentos, a ideia é a mesma. Eu só distribuo aquilo que eu tenho. Aí eu não me amo, eu não me aceito, eu não percebo as minhas imperfeições e me entendo não como um ser imperfeito, incorrigível, não. Eu estou num processo de aprendizado, um processo de melhoria constante, uma mudança a cada dia. E aí, quando a gente acha que está tudo bem, que a gente tem todas as respostas para todas as perguntas, a vida vem e muda as perguntas. E a gente não sabe mais resposta nenhuma. Para mostrar o que para nós? Precisamos evoluir, precisamos aprender. A nossa acomodação, seja lá no que for, é algo extremamente nocivo para nós. Mas a gente não pensa assim. O que mais nós queremos é ficar na postura mais confortável, que é chamada normalmente de zona de conforto, a postura mais confortável, mais cômoda possível. E aí a gente tem que lembrar do pai na parábola. O pai saiu da casa dele. O pai foi lá no meio do caminho buscar o filho. Abraçou ele sujo, mal cheiroso. Ele amava aquele filho, porque ele se amava. Ele não precisava da aprovação nem do filho mais novo, nem do filho mais velho, para ser feliz. Por isso ele tinha como dar amor. Nós precisamos nos amar como nós somos, reconhecendo as imperfeições temporárias que nós ainda temos. Mas com essa força do amor por nós mesmos, trabalharmos para a nossa melhoria e cada vez mais termos condições de aí sim amar ao próximo de maneira mais intensa, menos vinculada a reconhecimento, a retribuição, a satisfação e estarmos aí sim cada vez mais realizados dentro desse contexto. É simples? Não.
Mas o caminho é esse, para todos nós. No capítulo 10 do Evangelho, o item 10 do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vemos lá. O orgulho não deixa ao abandono aqueles de seus filhos que se acham perdidos, porquanto sabe que cedo ou tarde seus olhos se abrirão. Aqui é o trecho de Jesus falando de Deus e corrigindo o orgulho, não falando do orgulho em si. É importante que nós não tenhamos orgulho de querermos sermos a melhor pessoa do mundo, mas que nós tenhamos como meta sermos a pessoa e trabalharmos um pouquinho cada dia. Ah, mas eu já estou há 30 anos tentando e não consigo. É verdade. Então vamos pensar que nós temos a eternidade. Tem uma historinha de um senhor que começou aos 90 anos de idade, se interessou por aprender a tocar violino. E tinha a vontade de tocar numa orquestra violino. E o professor dele, um jovem rapaz, sabendo daquilo, sabia que se demandavam pelo menos 10 anos de muito estudo e prática para que ele pudesse manejar e tocar o seu instrumento com habilidade e destreza suficiente para poder atingir o objetivo daquele senhor. Mas aceitou as aulas, pensando o seguinte: nossa, esse senhor de 90 anos não vai conseguir aprender a tocar o violino direito em 10 anos, porque provavelmente daqui a 10 anos ele não estará mais aqui. E dado o momento, vendo o esforço do senhor, a boa vontade dele, a persistência dele em realizar os exercícios, as dificuldades em realizar os movimentos e coordenar o arco e o movimento do violino, o rapaz diz a ele: mas o senhor não precisa se empenhar tanto. Isso aqui demanda 10 anos para que o senhor aprenda, vamos fazer com mais calma, com mais tranquilidade. Aí o senhor diz a ele: mas é verdade, pode ser que eu viva mais 1 ano ou 2, mas pelo menos eu, sabendo que eu me esforcei ao máximo para aprender essa parte do movimento, quando eu retornar para a Terra, essa parte aqui já vai mais fácil, né? Talvez eu não sofra tanto pelos próximos 10 anos. Ah, mas com 90 anos de idade eu vou me mobilizar para fazer algo? E por que não? E por que muitas vezes com 60 anos de idade eu não tenho mais perspectiva de fazer algo diferente? Somos imortais. É claro, não aconselho ninguém a essa idade, apesar que não tem ninguém aqui, todo mundo com 20 anos de idade, então vocês estão muito bem. Mas não aconselho ninguém dessa idade a querer praticar esportes com grande intensidade física, correndo risco, etc. Não é isso. Mas a nós nos empenharmos a fazermos algo que nós entendemos que é o melhor para nós e que principalmente pode ser útil a alguém, seja nessa ou numa próxima encarnação. Tem uma definição do livro Mereça Ser Feliz, do José Carlos de Luca, que é muito interessante sobre o orgulho. É uma paixão crônica por si mesmo, impropriamente denominado como amor próprio. Mas é que eu me amo tanto, que eu não preciso saber do meu irmão. Ah, ele foi para outro país, para outro planeta, está gastando todo o dinheiro, está cuidando de porcos. É que eu tenho amor próprio. Sendo que o amor próprio é estar ciente das suas ou das nossas limitações, das nossas aptidões, das nossas virtudes e daquilo que nós sabemos que precisamos mexer e olhar. Esse começo de ano é bom que a gente vai lá e mexe em gaveta, arruma uma série de coisas, se predispõe a fazer uma série de coisas novas, Normalmente, no dia 2 de janeiro, todos nós saímos para caminhar, porque esse ano eu vou fazer exercício físico, Agora eu vou caminhar, agora eu vou. Está ficando pronta a obra aqui embaixo, agora eu vou ali, porque vai ter um lugar para eu caminhar, Quando nós conseguimos repetir esse ato por 60 dias, nós já conseguimos uma vitória. Mas a gente precisa continuar persistindo. E vencendo aquela nossa ausência de vontade de atitudes diferentes. Eu dei o exemplo da caminhada, mas quando olhamos para as nossas gavetas, e todos nós temos algumas gavetas lá que a gente não quer mexer, A gente não gosta nem de olhar para aquela gaveta. Mas a gente sabe que ela está lá.
A gente tem plena consciência que ela está ali. E não diz respeito a questões ou atos meus do passado que eu já não posso mais mudar. Diz respeito a questões minhas que eu preciso mexer, tentar me melhorar, começar a aceitar, mas muitas vezes eu não quero. E aí eu vou deixando lá. Um dia a gaveta vai explodir. E aí eu vou ter que fazer o quê? Mexer. Só que talvez já não tenha mais espaço, eu já esteja com ela tomada, e aí aquilo que eu poderia fazer hoje, com muito maior facilidade, ainda que demande um esforço, vai me exigir, talvez vai me consumir um esforço brutal mais adiante. Mas eu vou ter que mexer naquela gaveta. E todos nós temos as nossas gavetas. Manifestações de orgulho. Melindre, orgulho da mágoa. Parece que foi aquela manifestação do filho mais velho, não foi? Quando ele chegou lá, não vou entrar. A casa era dele e não ia entrar. Nunca vi um negócio desse. Não vai dormir aonde? Na calçada? Né? Mas não vou entrar. Não vou porque meu irmão está lá. É um melindre? Eu não escuto espíritos, tá? Eu não escuto nem os encarnados direito, porque eu estou meio surdo. E assim, se vocês não externarem, vocês acham que houve um melindre ali por parte do filho mais velho? Sim. É um orgulho da mágoa. Preconceito. Orgulho das concepções. Eu acho que ele foi ter uma vida fútil, por isso ele não é uma boa pessoa. É verdade isso? Não pode ser. Indiferença. Orgulho na sensibilidade. Ah, se meu irmão está aqui, está em uma outra terra, está cuidando de porco, está trabalhando no campo, eu não me importo. Ah, teu irmão chegou, está lá fora, está esperando, não quer entrar. Ah, não é comigo. Orgulho na sensibilidade. Desprezo. Orgulho de entendimento. Mais algumas manifestações aqui. Vaidade. Orgulho da imaginação sobre si. Então eu me acho infalível, eu me acho super em alguma coisa. Aí um dia acontece alguma coisa que me mostra que eu ainda preciso aprender algo, vai doer na minha vaidade. Inveja, orgulho das vitórias alheias. Isso parece, não que isso aconteça, aquela vizinha que levanta às 5 horas da manhã todo dia, vai caminhar na avenida, caminha 45 minutos, 1 hora, debaixo de chuva, frio, né, lá em julho, sabe julho, aquele dia bem gostoso em julho? 5 graus, a pessoa levanta, põe a blusinha dela e vai caminhar. Em 1 ano, essa vizinha perdeu 20 quilos. Aí eu acho que o que aconteceu com ela foi um milagre. Mas isso não acontece conosco, né? Estamos isentos disso. Fomos vacinados que nem para a febre amarela. Olha aqui outra. Prepotência. Orgulho de poder. Falsa modéstia. Orgulho da humildade falsa. Né? São reflexões para nós aqui. E qual é o remédio para isso? Para essas situações, para aqueles irmãos. Nós podíamos encontrar várias outras, né? Podíamos encontrar remédios ou ações que poderiam evitar que o irmão mais novo praticasse o que praticou. Nós poderíamos encontrar posturas ou ações que evitassem que o irmão mais velho agisse como agiu, mas em uma palavra nós podemos definir que o remédio para isso é humildade e bom senso. Humildade sempre e bom senso. É preciso ter também bom senso. É preciso muita coragem para ser humilde. E é mesmo. Temos que estar muito seguros sobre nós, quem nós somos. Ah, meu marido não gosta mais de mim. Ou minha mulher. É uma situação muito difícil.
nós precisamos ter amor por nós mesmos. Se nós fizermos a nossa parte, se nós cumprimos aquilo que nós entendemos que era o melhor e possível, e o marido foi embora, ou a esposa foi embora, é responsabilidade nossa? Mas eu vou deixar um pedido, por favor, não façam festa quando a pessoa for embora depois, tá? Não façam festa, mesmo que você fique muito feliz, disfarça, estou brincando, gente. Mas a gente não pode ficar com essa consciência. Eu fiz o que eu podia. Pena que o outro ainda não sabe reconhecer uma pérola. E Jesus falou o quê? Não jogai pérolas para quem? Falamos do porco de novo, e nem é gastronômica a palestra, né? Bem-aventurados aos pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, em Mateus. Bem-aventurados pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus. Deus nos criou iguais? Nós temos lá na pergunta 115 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, desculpa. Dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Muitas vezes a gente olha assim, quando a gente vê aquela modelo pesando 49 quilos na TV, né? A pessoa acha que nunca dormiu num travesseiro para amarrotar o rosto, né? Porque a pele parece que... A gente fala, não é possível. A vida para essa pessoa aí é fácil. Acreditem. Os espíritos que nos dizem, não sou eu, você tem todo o direito de duvidar. Não existe pessoa na face da terra que não tenha os seus desafios, que não tenha as suas necessidades e que não sofra. Nós, espíritas, nos consideramos e declaramos porque somos cristãos, não é? Jesus nasceu em qual maternidade? Vocês me lembram? Manjedoura? Qual era o número dos quartos, ou o nome dos quartos em que Jesus ficou hospedado enquanto andou pelo planeta? Vocês lembram desse relato bíblico? Lembram? Falou lá, não falou? Não tinha nenhuma pedra para repousar a cabeça. E foi a ele que nós abraçamos. Não é mesmo? Não significa que não devemos nos esforçar e trabalhar o máximo possível dentro das nossas forças, né? E aí, então, será que tem espíritos diferentes? Aí a resposta dos espíritos foi essa. Kardec fez essa pergunta e a resposta foi: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição. Daí a necessidade das reencarnações, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Então temos que passar esse trecho. Passando pelas provas que Deus lhe impõe, e que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Ou seja, nós precisamos viver as questões para poder saber. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinada. Outros só a suportam murmurando. Nossa, essa pegou pesado comigo, hein? Nossa, não esperava me encontrar aqui nesse trecho. Mas tudo bem, desculpa, gente, foi só um desabafo. E pela falta que desse modo incorrem, e me dei mal. Permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Os espíritos nos dizem que o planeta Terra é sim um lugar onde nós, através do contato uns com os outros, da vivência em sociedade, dentro das nossas famílias, dentro das nossas casas, dentro do nosso ambiente de trabalho, dentro da comunidade do centro espírita, dentro da comunidade do nosso bairro, da nossa região,
nós vamos ser, de alguma maneira, obrigados a conviver um com o outro e, eventualmente, tenhamos que lidar com isso. Ou todas as pessoas que nós encontramos da rua, ou no nosso dia a dia, sendo da nossa família, não sendo da nossa família, estão bem-humorados sempre? Todos estão sempre bem-humorados no nosso caminho? Isso faz com que a gente tenha que ficar o quê? Fazer um esforço. Mas é para nos chamar a atenção da condição que cada um se encontra. Bom, e aqui a gente tem também falando um pouco sobre a questão das causas do sofrimento, né? Que os sofrimentos que nós passamos hoje não faz parte de algo assim programado para nos fazer sofrer, algo planejado para que nós tenhamos sofrimento, mas algo que nós tenhamos que passar para podermos aprender. É duro dizer isso, mas quando nós olhamos para a nossa vida, para fatos passados da nossa vida, muitas vezes nós percebemos que o nosso maior crescimento enquanto pessoa moral, de postura, de atitude, de mobilização, se dá justamente nos momentos mais difíceis. Quando está tudo bem, a gente não dá muita bola. Ah, está tudo bem, para que eu vou me preocupar? Aí a gente vai se acomodando. Aí vem a vida e nos lembra, olha, temos questões a acertar, temos questões a aprimorar. E acho que, para finalizar, temos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, ingratidão dos filhos e os laços de família. De todas as provas, as mais duras são as que afetam o coração. Um que suporta com coragem a miséria e as privações materiais, sucumbe ao peso das amarguras domésticas, pungido da ingratidão dos seus. Que nós consigamos buscar no nosso Mestre Jesus e em Deus, nosso Pai de amor, a inspiração para seguirmos a nossa caminhada, reconhecendo as nossas perfeições e imperfeições, sabendo e tendo ideia daquilo que podemos melhorar e buscando os meios para atingir isso, para que façamos da presente encarnação tão oportuna e tão grata a nós concedida, de uma maneira positiva, e para que façamos nossos dias cada dia melhores, para que um dia retornemos a essa terra, a esse planeta, em condições muito melhores e de amor por nós e ao nosso próximo. Que Jesus nos abençoe. Graças a Deus.